Olá, impressionados! Hoje nós vamos enfrentar nossos medos juntos. Os medos da vida real são muito mais assustadores do que as cenas de um filme de terror, como uma boneca demoníaca ou zumbis comedores de carne. Os medos e fobias mais comuns causam mais desconforto do que um fantasminha e são mais reais e complexos. Algumas das fobias mais comuns da humanidade são bem conhecidas, como o medo de altura ou do escuro. Outros, no entanto, não são tão óbvios assim. Antes de começar, já comenta aqui embaixo, qual o seu maior medo? Número 1. Fobia social. Eu nem sabia o que era isso até pesquisar para colocar no vídeo, mas claramente eu tinha esse medo. Esse tipo de fobia, que também é conhecido como ansiedade social, abrange uma ampla variedade de situações, nas quais as pessoas se sentem desconfortáveis e com medo de interagir com outras pessoas, muitas vezes porque temem serem julgadas pelos outros. Pessoas que sofrem de ansiedade social podem ter dificuldade em se apresentar na frente de colegas, falar em público, ir a festas ou apenas conversar com outras pessoas. Ou seja, claramente eu, nos tempos de escola. Quem sofre com isso, geralmente não procuram terapia porque exigiria contato social, o que significa que muitos nunca a superam. Felizmente com o tempo eu superei isso, ou não. Ainda faço esses vídeos sem minha voz e nem meu rosto, mas é claro que deve ser só coincidência, né? Sem dúvida não é vergonha, confia. Número 2. Medo de altura. Vou ser sincero com vocês, eu não tenho medo de altura, porém, se eu chego na beira de algum lugar alto, minhas pernas não funcionam, como mencionei no vídeo anterior também. Será que isso é medo? Por mais que eu não sinta medo, fico todo errado fisicamente. Comentem vocês aí se isso é medo ou não. Mas na minha opinião quem realmente tem medo, simplesmente não consegue subir em nenhum lugar alto, por mais que tenha vontade, por algum motivo. Se você conhece alguém assim, é melhor não convidar para um passeio de montanha-russa, pode ser traumatizante para ela, por mais que você vá morrer de rir com essa cena. Em minha defesa, eu já andei em montanha-russa e outras atrações piores, então pega leve aí nos comentários, vai que você é mais medroso que eu e nem sabe, olha lá. Geralmente pessoas que têm medo de altura, precisam evitar qualquer lugar alto e podem ter vertigem ou precisar se segurar em algo ao subir, mesmo que seja apenas um lance de escadas. Número 3. Medo de cobras, insetos ou aranhas. Já é o terceiro seguido que eu me encaixo, mesmo que parcialmente, não é possível. Assim vai parecer que eu tenho medo de tudo, mas fala sério, quem é que não tem medo de cobra? Quem comentar que não tem medo tá mentindo. Se é pra mentir, paramos por aqui. Muitas pessoas sofrem de fobias baseadas em animais, sendo as mais comuns insetos, cobras e aranhas. O fato de esses animais serem tão diferentes dos mamíferos é um dos principais motivos desse forte cagaço que sentimos quando os vemos, mas alguns são venenosos, o que significa que sua mordida ou picada pode causar uma reação intensa ou até mesmo matar. Não importa que apenas uma pequena porcentagem seja perigosa, o medo sempre vai prevalecer, ou você vai ser louco o suficiente de querer ver se é venenoso ou não. Claro que não, né? Mais fácil sair correndo mesmo. Ou descer a vassourada, nunca falha. Número 4. Medo de sangue. Esse medo é mais sobre ter que ver sangue, seja seu ou de outra pessoa. Para muitas pessoas, o sangue representa ferimentos graves e risco de morte, e não é que não seja, mas na maioria das vezes não é o caso. Eu já estou tão acostumado a ver coisas muito mais pesadas em séries e filmes que nada mais me assusta, se bem que acho que sangue nunca me deu medo. Mas e você? Não vai me dizer que é só ralar o joelho no chão que já desmaia por ver o sangue, né? Joga um mertiolate que passa. Número 5. Medo do escuro. Enfim, algo que eu posso dizer que eu não tenho medo, pelo menos não mais, só quando criança mesmo. Apesar do nome, o medo do escuro não é sobre o escuro em si, mas sobre o que não podemos ver entre as sombras.
Esse medo costuma ter origem em experiências traumáticas e é influenciado pelo fato de que muitos cenários trágicos e cenas de filmes de terror ocorrem em locais com pouca ou nenhuma luz. Pessoas com esse medo ficam em constante estado de alerta e desconforto quando as luzes estão apagadas. Claro, que caso eu ficasse enxergando vultos ou outras coisas nas sombras eu morreria de medo, mas não sou nenhum médium, então tudo certo. Número 6. Medo de espaços fechados. Mais um que vai para minha lista de medos, sem dúvidas. E esse para mim acredito que seja o pior, sem brincadeira. Quem não tem agonia quando vê alguém passando por lugares apertados em filmes ou qualquer outra coisa do tipo? Sem dúvida esse é um dos meus maiores medos, ficar preso em algum lugar apertado e abafado. Só de ver alguém passando por isso já dá um certo desconforto. Esse medo tão conhecido é chamado de claustrofobia e torna insuportável ficar em espaços pequenos, como elevadores ou quartos sem janelas. A pessoa sente uma sensação de compressão, como se a sala estivesse ficando cada vez menor. Algumas pessoas também sentem essa sensação em multidões, mesmo ao ar livre. Felizmente, eu não estou em estado tão crítico assim. Elevadores, quartos ou multidões não me assustam, a não ser que seja realmente tanta gente que não dê para se mexer. Mas o que mais me apavora mesmo são cavernas ou túneis estreitos, dá uma sensação de falta de ar. Por mais que eu nunca tenha passado por algum lugar assim, o que eu vejo em filmes ou na TV parece apavorante. Por sorte, ou não, o único lugar apertado e abafado que eu já passei, foi pegando ônibus em horário de pico. Número 7. Medo de voar. Opa, assim não. Agora sim. O medo de voar afeta 40% da população global. Esse medo pode atrapalhar muito a vida das pessoas, pois muitas vezes optam por viajar por terra por dias ou até semanas, em vez de passar algumas horas no ar. Por mais que eu tenha um pouco de medo de voar, não sei se esse medo faz tanto sentido assim, sendo que se você parar para pensar um pouco, viajando de outras formas, vai ser tão perigoso quanto, ou até pior, não acha? Com o avião você chega mais rápido e em menos tempo, já se estiver de carro, imagina quantas situações perigosas podem acontecer no caminho, ainda mais levando em conta que você vai ficar muito mais tempo na estrada e mesmo que você seja o maior motorista do mundo, não depende só de você. Claro que em um voo se algo acontece, a chance de sobreviver é quase inexistente, porém isso não parece acontecer tão frequentemente. Faz sentido, ou eu estou ficando louco? Me conta aqui embaixo. Lembrando que eu nunca andei de avião. Talvez lá de cima eu mude de ideia. Número 8. Medo de contrair uma doença. Alguém aí fica com medo de contrair doença? Claro que não é nada agradável e dependendo do caso, pode ser preocupante, porém não imagino alguém com medo pensando em não contrair doenças. Ignorância minha? Provavelmente sim. Se bem, que nos tempos que vivemos hoje, não parece assim tão estranho, não é mesmo? Afinal, vocês sabem pelo que passamos nesses últimos anos. Preocupar-se com a limpeza para evitar a propagação de germes e fazer de tudo para evitar situações com maior potencial de exposição a vírus são alguns sintomas comuns do medo de adoecer. É importante cuidar da saúde, claro, mas quem sofre desse medo muitas vezes não sai de casa, ou se restringe a lugares onde sabe que não terá contato com germes. Eu não fico me preocupando com isso, porém, sou tão fraco de imunidade que é só pegar um resfriado que eu fico um mês inteiro tendo que dormir com rolo de papel do meu lado. Número 9. Medo de clima violento. Eu não tenho esse medo, porém, acredito que dependendo do lugar que eu morasse, mudaria de ideia rapidamente. Felizmente aqui na minha cidade é muito difícil o tempo ficar tão feio assim, a ponto de assustar ou de fazer algum estrago. São apenas trovões e ventos um pouco mais fortes de vez em quando. Nada que correr para baixo da cama não resolva. Mas uma das fobias mais específicas da humanidade é o medo de clima extremo. Os sofredores ficam inquietos ao menor som de trovão ou à visão de nuvens espessas. Claro que muitas vezes esse medo é justificável,
por haverem alguns lugares que realmente sofrem com o clima mais pesado, e como é algo que foge completamente do nosso controle, se torna ainda mais apavorante. Mais de um som de trovão ou nuvens, é sério? Aí estão de brincadeira comigo, só pode. Número 10, Medo da morte. Esse acredito que seja um dos medos mais injustificáveis de todos para mim, já que todos nós vamos morrer um dia inevitavelmente, não importa o que você faça, então por que se preocupar com isso? Não é surpresa que todos queiram evitar a morte, afinal somos treinados desde o nascimento para evitar o risco de morte. Mas esse medo saudável se torna um problema quando faz com que as pessoas evitem viver uma vida normal. Por exemplo, um medo intenso da morte pode impedir que as pessoas saiam de casa, caso algo as coloque em perigo. Já eu acredito que o que mais devemos temer é não aproveitar a vida ao máximo e deixar de fazer o que gostaríamos por medo que algo possa acontecer. Claro que devemos nos cuidar o máximo possível, mas tem que haver um equilíbrio que nos permita aproveitar de tudo o que nos faz feliz. Mas enfim, chegamos ao final de mais uma lista, mas ainda não é o fim, calma aí, para refletir comigo um pouco. Já parou para pensar, por que é que o medo deve existir? Na verdade, parece bem óbvio, mas se você nunca pensou sobre isso, pode ser interessante. O medo, ao mesmo tempo que às vezes se torna uma fobia e nos congela para viver a vida, também é o que nos faz sobreviver, um instinto de proteção. Afinal, imagina se você não tivesse medo de altura ou animais selvagens, por exemplo. Por motivos óbvios, estaríamos extintos, certo? Vale a pena dizer que é importante não deixar o medo te vencer. Como eu disse, é importante termos medo, mas na medida certa, não deixe o medo parar você, ok? Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual o seu maior medo? Ou os seus maiores medos? Porque nesse vídeo eu percebi que é difícil ter apenas um aparentemente. Se gostou do vídeo, não esquece por favor de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para divulgar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. Até a próxima!